Podcast Confecção que dá certo. Oferecimento Nacional Têxtil, criando a moda junto com você. Olá pessoal, ouvintes da Rádio CBN, estamos de volta aqui no nosso programa Confecção que dá certo e recebendo hoje um convidado ilustre, né? Eu e Érico, da Nacional Têxtil. Estamos aqui mais uma semana, graças a Deus, e vamos iniciar esse ano já com o pé direito, né? Com o nosso convidado ilustre aqui, seu Alan Carneiro. Como é que eu posso esquecer o nome desse? O nome que toda Santa Cruz conhece, Alan Carneiro, nosso futuro, quem sabe, né? Seu Alan Carneiro aí. Também Alan Zuzinha. Pois é. Ah, não, a Zuzinha, todo mundo conhece a Zuzinha. Alguns também me chamavam de Alan do Moda Center. Também foi muito tempo, né, Alan? Então, Alan está aqui hoje para falar hoje sobre um assunto que ele tem uma experiência muito grande, né? Uma pessoa super preparada como gestão. A empresa dele já tem 18 anos, é isso, Alan? De mercado. Exato. 18 anos de mercado da Zuzinha Kids. Ele é o fundador e diretor da Zuzinha Kids e vai trazer para todos nós agora, ouvintes da Rádio CBN, Caruaru, essa experiência que tão consagrada e tão já estabelecida dentro de Santa Cruz, que a fábrica dele tem sede em Santa Cruz, sede própria em Santa Cruz, com loja em Santa Cruz, Moda Center e Toritama, não é isso, Alan? Isso. Então a gente vai falar com ele hoje sobre gestão empresarial. Érico Freire, nosso companheiro aqui e organizador, patrocinador do nosso programa Confecção que dá certo. Muito prazer, Érico, a gente está aqui novamente com esse nosso programa. Seja mais uma vez, somos todos bem-vindos ao nosso programa com o nosso convidado hoje. Pode ficar à vontade aí também. Agradeço a oportunidade, mais uma oportunidade, e mostrando para os ouvintes do CBN que vai ter muita novidade no podcast de hoje, que aí tenho certeza que Zuzinha Kids, com a consagrada marca em Santa Cruz, tem muito a nos trazer de informações, de abordagens, de melhorias, de boas práticas. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia diferente. Então vamos conversar aqui, começa logo já, pegando já a receita do sucesso da Zuzinha aqui, do nosso amigo Alan Carneiro. Eu queria que Alan falasse um pouco, Alan, sobre o teu planejamento estratégico da fábrica. Como é que é feito esse planejamento? O que é que você toma como base para fazer um planejamento que realmente, porque eu costumo dizer que aqui a região, ela tem a execução, certo? Todo mundo executa, mas planejar são poucos que planejam. Porque quando você planeja, você tem um plano A e tem um plano B. Então o planejamento é muito importante. Então eu queria que você me desse umas dicas aí, como faz esse planejamento estratégico hoje na tua fábrica. Primeiro, boa tarde, Érico, boa tarde, Romildo, aos demais presentes aqui no estúdio, Moisés, a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação voltar aqui à CBN, falar aqui para Caruaru, para toda a região, mandar um abraço especial para Santa Cruz, Toritama, todas as cidades do polo de confecções de Pernambuco. Como você falou, meu nome é Alan Carneiro, eu trabalho com confecção há mais de 20 anos. A Zuzinha Kids ela tem 18 anos de empresa formal, mas já trabalho na área há mais de 20 anos e, assim como praticamente todas as pessoas, todos os empreendedores aqui da nossa região, a gente começa aí do zero, começa indo para feira, começa sozinho a empreender e ao longo do tempo a gente aprende muito. Eu tive a satisfação de ter tido muitos bons professores ao longo do caminho e de poder ter aprendido com muita gente boa. Como você falou, passei pelo Moda Center também como gestor, tive a oportunidade de estagiar na Jogoff lá atrás, quando era estudante de contabilidade, que a gente estava relembrando ali, e aprendi muito. Em relação a planejamento, eu diria que é uma coisa essencial. É importantíssimo a gente se programar para que as coisas possam realmente ter uma possibilidade de resultado muito melhor. Lógico que hoje em dia a gente faz planejamento há um certo tempo e hoje em dia eu diria que está um pouco até mais complicado de planejar. Antigamente a gente tinha planejamentos até de 5 anos, até de um período maior, e hoje está tudo muito acelerado. Hoje praticamente a gente faz um planejamento anual na empresa e é importantíssimo. Eu digo sempre, independente do porte que você tiver, se é um pequeno, se é médio, se é grande, é importantíssimo você colocar no papel aquilo que realmente você espera que venha acontecer no próximo ano. Obviamente que levando em consideração a tua história, os indicadores, os números que você tem e aonde você quer chegar, traçar um plano e aí lutar por aquele plano, monitorar aquele plano. Essa semana, por exemplo, a gente teve uma reunião do marketing, com a equipe de marketing, e foi interessante, porque antes a gente fazia um planejamento, inclusive anual,
Mas a gente começou a discutir e viu que talvez no segundo semestre a gente deixasse para discutir até um pouco mais na frente, porque muita coisa está acontecendo, a velocidade das mudanças elas estão realmente surpreendendo. O mundo se acelerou de uma forma surpreendente. Isso é bom e ao mesmo tempo traz muitos desafios. E a gente procura realmente estar sempre, pelo menos uma vez por ano, sentando, fazendo planejamento, fazer um planejamento anual, e aí segue aquele planejamento, monitorando, ajustando, mudando quando for necessário. Mas é importantíssimo. Para que a gente possa fazer um planejamento, qualquer planejamento, é interessante a gente ter dados. Exato. E aí dados são fundamentais para a gente poder projetar qualquer tipo de situação, e sempre aconselho muito os empreendedores a terem nem que seja um básico de dados. Se o cara trabalhar sozinho na confecção deles, de repente se ele produzir sozinho e for para a feira, ele nota pelo menos num caderno o histórico dele, as vendas naquela semana, o histórico dos clientes, os dados e tudo mais. Você tem que realmente, hoje em dia, é essencial a gente poder ter uma base de decisão nesse sentido e evoluir. A gente está sempre em constante evolução e a gente tem aprendido muito. A empresa vai fazer 18 anos, agora em março. Parabéns. Ano passado a gente dobrou a parte de estrutura física lá em Santa Cruz de Capibaribe. A gente vem projetando várias ideias para os próximos anos, está trabalhando muito para que isso aconteça e aprendendo sempre. A gente está sempre aprendendo, errando. Mas é isso, empreender com confecção é sempre um desafio, é sempre um aprendizado. Sempre. E é muito bom, muito bom. Eu costumo dizer sempre aqui, como eu já faço um trabalho em algumas empresas aqui na região do Polo Confecção, eu defendo muito a questão da implantação dos processos, certo? A implantação das metas, dos processos. Isso, como você falou, dados, é preciso ter dados. Não precisa, porque na época que se começou, a maioria dos empresários aqui começou como você mesmo falou muito bem aí, que é aquela coisa do intuitivo, entendendo? Você fazia um dia, aí no outro dia tinha que fazer de novo, no outro dia tinha que fazer, e foi aprendendo assim ao fazer. Então, essa questão de você ter dados é importantíssimo, como você ter um ERP dentro da sua fábrica, como você ter processos implantados, pessoas treinadas para esse processo, porque a rotatividade de mão de obra é muito grande. Então, a gente precisa ter esses processos implantados dentro da empresa para eles serem obedecidos, para poder você ter os dados, né? E como eu falei, muitas vezes a gente escuta até de pequenos empreendedores dizendo, não, mas de repente é para quem tem condição de pagar um sistema e coisa do tipo, e na realidade existem alternativas. Isso. Para pequenas, médias e grandes empresas. Com certeza. Então, existe programas simples hoje em dia que você já consegue alimentar, pagando um valor, planilhas aí no Excel, que são exato. até sistemas gratuitos que a gente pode, que o empreendedor pode estar ali alimentando esse sistema, para que ele possa, de fato, tomar decisão, planejar de acordo com aquilo que ele está vivendo e que ele realmente quer viver no futuro. E aí projetar crescimento, projetar investimento, ter realmente uma certeza até de fluxo de caixa. Eu quero fazer um investimento numa máquina, então eu vou ter condição de pagar aquela máquina. O fluxo de caixa aqui está dizendo que eu só posso até X. Isso. Você então, assim, projeta com dados fica tudo muito mais fácil. Com dados e ter assertividade no que você está fazendo. De repente não você vai lá no banco pedir um valor emprestado para comprar uma máquina, você tem que ter a noção e não ficar muitas vezes no achismo, porque muitas vezes a gente é muito momentâneo, né? A feira melhora e a gente vive ali um mês e meio, 2 meses de uma forma muito intensa e acha que de repente pode fazer um investimento maior do que pode e depois aí, você aperta. Isso, tem que ter o planejamento. Exatamente, antes da execução. Exatamente. Ok, Alan, hoje na nossa região, acredito no Brasil todo, a gestão de custos é extremamente importante para a competitividade e continuidade da fábrica, da confecção no mercado. Hoje, qual é a estratégia e boas práticas que você tem para redução de custos na sua confecção? Olha, a gente procura monitorar de forma muito rotineira a questão dos custos. Acho que todo mundo já escutou, de certa forma, alguma expressão tipo, eita, passei o ano trabalhando, vendi muito, mas quando chegou no final do ano, não ganhei quase nada. Isso. Eu não tive o resultado que esperava. Principalmente isso se deve à gestão de custos, né? Alguma coisa ele está não calculando de forma correta, de repente estava vendendo muito e não estava tendo o resultado que esperava. Então, assim, a gente procura monitorar de forma muito constante essa questão dos custos, até porque a variação hoje está
acontecendo de forma muito intensa e é extremamente importante você estar realmente, praticamente semanalmente de olho nos teus custos, para que de fato você esteja vendendo num preço justo para o cliente e até de certa forma também está sempre conversando e justificando para o cliente. Às vezes a gente vai para... Eu tenho sempre o costume até de ir para a feira e tá ouvindo. Acho que essencialmente todo empreendedor deve ouvir o máximo possível os clientes e a gente tem que estar realmente muito antenado com esse ponto, porque eu já vi várias situações de vários empreendedores que inclusive quebraram tendo uma empresa consolidada, vendendo bem e justamente porque não monitoraram os custos, a planilha, a precificação, certo? Observando também o mercado, porque você está diante de milhares de concorrentes, né? Então não adianta também você também não estar de olho no teu público-alvo, o que é que o teu cliente está comprando, o que é que ele está pedindo. O que é que o teu concorrente está oferecendo. Exatamente. Então, se ele está oferecendo um produto mais barato, isso. Qual é a explicação? E a gestão de custos ela vai dar essa explicação. Até onde você pode, de certa forma, até enxugar ali para poder fazer um negócio, mas isso vai depender, inclusive, do seu segmento, né? Tem gente que trabalha com um produto mais popular, um produto aí com valor agregado menor. Nesse caso, os custos são determinantes para o negócio. Determinantes. Não pode errar. Já aconteceu há tempos atrás de eu estar realmente, não tá de olho na gestão de custos e você trabalhar algum tempo, quando você vai olhar determinada referência, tava perdendo dinheiro nessa referência. Porque justamente, então assim, é essencial você tá acompanhando, e aí tem, assim, uma planilha do Excel, um trabalho ali simples, ela pode estar determinando e resolvendo esses pontos. E é fundamental. Essa gestão de custos. Um pouco assim complicado essa questão de precificação. Acho que alguns empresários seria um ponto que muitos empresários deveriam ter mais ter isso como foco, porque a precificação tem que ser feita de maneira muito eficiente. E para isso esses dados vão lhe auxiliar. Você vê o seu concorrente, você vê que o seu concorrente está oferecendo ao seu público. Isso é muito importante. Tem gente que não quer muito saber disso, quer fazer o seu, mas tem que ver quem está ali do lado dele. Isso aí é um direcionamento também. E até, inclusive, obviamente que é um fator interessante essa questão do concorrente, de ficar de olho, mas também não perder o olho do custo da empresa ou do negócio. Porque muitas vezes o concorrente não está fazendo o custo certo, você vai querer acompanhar aquela precificação e você, de certa forma, começa também a entrar no jogo de preço que, de certa forma, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Existem vários tipos de negócio. Tem aquele que trabalha, como a gente citou, com valor agregado menor, que trabalha no giro, que trabalha ali com um lucro bem menor para tentar ganhar no giro. Esse acho que é fundamental, eu acho que é o cara que tem que mais se preocupar, todos têm, mas esse aí, se ele errar 2, 3 meses, ele coloca volume, né? o trabalho em risco, mas de ficar realmente muito atentamente observando e também definir ali o seu padrão ali de lucratividade e tudo mais, de acordo com o cliente e tudo mais, é um assunto para que ele se possa ter um resultado, né? Porque, como eu disse, infelizmente, 80% das empresas do Brasil, elas deixam de existir aí com 5 anos. Exatamente. E aí tem várias explicações sobre esse ponto, e um dos pontos principais é essa gestão de custos. Muitas vezes não ouvir o cliente, que eu acho que se eu pudesse dar um conselho a todos os empreendedores que estão nos ouvindo, o primeiro é ouvir sempre o cliente. É ele que vai dar o direcionamento para onde você tem que ir. Que produto tem que fazer, se aquele produto está atendendo, enfim. E o cliente também ele precisa, por mais que nós estamos hoje aí dentro da IA, a IA está invadindo, assim, veio realmente para ficar e para facilitar muito a coisa, essa questão do trabalho junto ao cliente, esse trabalho personalizado, esse trabalho nunca pode deixar de existir. Não. Você ter aquele contato com o cliente, a gente fica muito robotizado e acaba isso perdendo um pouco a sensibilidade com o nosso cliente. Então isso é importante, que tenha sempre o trabalho humano, humanizar isso também tem que ser trabalhado, porque as pessoas pensam que a inteligência artificial veio para tomar o lugar do humano, mas não vai acontecer isso, é você só se adaptar a ela e também seguir, se formalizar, se adaptar, entender e aprender a trabalhar com a inteligência artificial, que ela veio para facilitar. Dentro desse ponto, só para deixar um raciocínio bem rápido, de ouvir o cliente, eu até tenho o hábito de realmente ir para a feira ali, uma vez por semana,
principalmente para ouvir o cliente, para ouvir o nosso cliente, o que é que ele está achando do nosso produto, para onde a gente tem que ir. E é muito interessante porque a grande maioria dos clientes, a gente tem um gosto em comum. Se você pegar aí um produto que está sendo lançado e perguntar a 10 clientes, então de cara, quando a resposta, a grande maioria vai ser ou muito bom ou muito ruim, mas ele vai dizer se você acertou ou não aquele produto e para onde você tem que ir. Essa é a melhor pesquisa. É a melhor pesquisa. Se o cara tem uma condição, dependendo do porte, de pagar uma pesquisa de mercado e tudo mais, que vai trazer um dado mais aprofundado, é um dado muito interessante, mas esse contato direto, eu acho que o empreendedor ele não pode perder nunca. De estar ouvindo ali de forma rotineira o cliente dele, porque é importantíssimo. A partir do momento que você se distancia disso, você começa a ser levado pela maré e muitas vezes, quando você vai perceber, o cliente foi para outra empresa, foi procurar outro produto e você nem percebeu porque você não ouviu. Exatamente. E aí acho que o conselho principal é esse. Independente do porte. Se o cara trabalha sozinho, se o cara trabalha média empresa, grande empresa, independente do porte. Eu acho que meu conselho principal como empreendedor que já sofreu muito, que já apanhou e já venceu muito, é esse, de ouvir sempre o cliente. Como a gente está falando em gestão, a gente quer falar da eficiência do gestor, o que é que o gestor precisa fazer para ter uma gestão eficiente. Isso aí é uma pergunta que a gente é um pouco assim, é visível e notório o seu sucesso, por sua empresa já ser uma empresa que já está muito bem estabelecida na região, a marca já conhecida, mas assim, um dos problemas que nós temos aqui na região é justamente a mão de obra, né? Mão de obra a qualificada é um problema que todo tem, mas a falta de mão de obra é um problema aqui da região, né? Então, como é que a Zuzinha Kids tem tratado esse assunto? Qual é a estratégia? O que é que ela tem feito diante dessa dificuldade? Olha, o desafio, eu diria que é global, assim, praticamente, acho que é um desafio mundial, já é um colapso mundial de mão de obra. E o que a gente faz sempre, um dos outros conselhos que eu possa dar aí, eu não sei se eu tenho essa autonomia de dar conselho para ninguém, mas assim, diante do que eu já vivi, de certa forma, para gerir um bom trabalho, é necessário uma boa equipe. Você tem que realmente ter uma boa equipe, selecionar uma boa equipe, treinar uma boa equipe. Muitas vezes você tem que construir essa equipe. Não vai aparecer alguém que vai chegar lá e vai dizer, não, eu quero trabalhar na sua empresa, eu quero resolver todos os seus problemas. Muitas vezes há um bom profissional, mas ele precisa de qualificação. Hoje, inclusive, essa semana a gente até iniciou um outro projeto interno de capacitação na empresa. A gente fez parceria com a oficina de costura, por exemplo, que a gente está oferecendo cursos de capacitação, de treinamento na área de costura lá na empresa. E aí tem, inclusive, a garantia de contratação caso essa pessoa venha avançar no curso. Então, é um dos projetos que a gente trabalha. A gente tem um programa Menor Aprendiz também, que a gente está sempre dando oportunidade. E eu costumo sempre dizer que a gente tem que trabalhar, tem que mudar, tem que lapidar as pessoas. E isso é necessário muito trabalho e muito esforço. E, ao mesmo tempo, ir ajustando ao longo do tempo, dar sempre um retorno, chamado feedback, né? Então, se o cara não está fazendo um trabalho como você espera, chama. Ó, a gente precisa... Eu estou aqui para ajudar, dar um retorno, oferece uma ajuda e diz qual o objetivo que você tem. Então, você, ao longo do tempo, seleciona uma boa equipe. Eu não gosto muito de perder tempo no trabalho, nem estar trabalhando com pessoas que não têm o mesmo objetivo. Ou o cara quer trabalhar, ou não quer... mas a gente realmente tem uma excelente equipe, dá oportunidades, uma equipe... Pra você ter uma ideia, por exemplo, eu sempre cito o exemplo lá do nosso gerente. Nosso gerente geral hoje, que é Alisson, ele começou no programa Menor Aprendiz na empresa, começou lá de baixo. E ele foi ascendendo, o Matheus, Eduarda, outras pessoas que hoje trabalham na empresa, Josi, do RH. Então começaram muitas vezes como aprendizes e a gente foi mudando, a gente foi trabalhando, foi treinando, eles foram se capacitando e a gente foi evoluindo. Tanto é que hoje eu diria que a gente tem uma boa equipe, eu posso me dar... Eu diria que é o luxo de poder até me ausentar por um certo período de tempo da empresa, que a gente tem uma boa equipe que consegue avançar, mas isso é um trabalho constante. E se a gente quiser vencer esse desafio aí da dificuldade de contratação, a gente vai ter que investir. Mas vai ter que investir na capacitação,
Eu acredito na muito melhoria. nessa equipe, nesse profissional que você faz ele dentro da empresa, que você ensina, pega pela mão, e aquela pessoa nova que chega e aprende, e você começa a moldar ele de acordo com a identidade da empresa, né? Ele vem com a cultura, ele já vem com a cultura da empresa impregnada. Com a missão, valores da empresa. Então isso aí é muito forte. Eu acredito muito nesse profissional que você faz ele dentro da empresa. Inclusive, assim, a grande maioria dos nossos gestores hoje, dos líderes, são que começaram ali como aprendizes. Isso é maravilhoso. Começando no acabamento e foram avançando. E como você falou, é muito bom que você molda a cultura da empresa. E aí até as pessoas que vêm já com experiência, como você já tem uma equipe bem consolidada ali também, ela acaba se adaptando. Exatamente. Ou também se adaptar, acaba que a gente... É uma das empresas pecam muito, não ter essa identidade dela, esses processos formalizados, porque como tem a rotatividade, o que entra, tem aquele profissional que já vem de outras empresas, de outras, com outros valores de outras empresas. Quando chega, você tem os seus processos estabelecidos, a pessoa vai se adaptar àquilo dali. Então pode mudar o profissional, mas o processo vai ser o mesmo. Exatamente, sabe? E aí a cultura, ela acaba prevalecendo. Exatamente, né? É isso mesmo. Acaba prevalecendo e a gente acaba avançando, mas é importante, vamos embora. Na Azulzinha, Alan, quais são os principais indicadores de desempenho que você utiliza na confecção? Isso dividido por setores. O tal indicador, quais são os principais? Qual que você escolheu? Eu preciso, esses indicadores aqui eu não abro mão. Olha, a gente tem, acho que praticamente todos os setores a gente tem algum tipo de indicador, né? Desde o setor financeiro, que vamos dizer assim, que é o coração que mantém a máquina funcionando aí, de indicador de rentabilidade, de faturamento, de cliente, de permanência de cliente, de durabilidade de tempo de trabalho com o cliente. Então tem vários indicadores. Há também indicadores, eu diria que de gestão pessoal, que são importantes. Essa semana, inclusive, a gente está rodando uma pesquisa interna de satisfação de trabalho com os nossos colaboradores. Muito bom. Então, maravilhoso. É muito interessante. Clima, né? Uma pesquisa de clima. É muito interessante. A gente faz aí, no mínimo, ano passado a gente fez 2 pesquisas de clima interno. E às vezes você está sentado ali fazendo a gestão e tudo mais, e você acha que conhece ou está sabendo de fato como está, mas de fato é ouvindo as pessoas que você vai ter outros nortes e outras ideias. Recentemente eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito mais de 20 anos de trabalho. Até peguei uma informação e até eu vi um exemplo da Netflix sobre feedback, eu achei muito interessante. E eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu cheguei para alguns gestores semana passada e disse: eu quero que vocês façam uma lista de coisas que eu preciso melhorar. Eu, enquanto gestor da empresa. Porque a gente muitas vezes delega e fica acompanhando, mas para pouco para ouvir. A gente está sempre em comunicação, e de certa forma, por ser gestor, muitas vezes algumas pessoas podem se intimidar, mas eu estou com esse desafio, estou até para receber esse relatório essa semana, do que eu, Alan, preciso melhorar como gestor, que é importante. A gente muitas vezes acha que está no caminho certo, mas tem sempre muita coisa para aprender. E 2025, inclusive, é um ano que a gente quer aprender muito, quer implantar muita coisa, e é ouvindo os clientes e os profissionais que trabalham com a gente que a gente vai conseguir avançar. Muitas vezes a gente vai procurar uma solução externa. E a solução está dentro de casa. É só perguntar à equipe. Exatamente. E nessa minhas andadas dentro dessas empresas aqui da região, o problema principal de toda a empresa é a gestão de pessoas. São as pessoas. O primeiro trabalho que eu faço quando eu fecho um contrato com um cliente é escutar todos os funcionários um a um. E a primeira pergunta que eu faço é: o que é que você acha do gestor dessa empresa? Como a diretoria, o que é que você acha da diretoria? Aí eles dizem a mim, eu digo, um trabalho aqui individual que estou fazendo com vocês, que não vou passar isso para a empresa, isso é para ajudar a montar meu plano de ação, e eles começam a falar. Aí, o que é que você acha como pessoa dele, o tratamento dele, como gestor da empresa, nas decisões, nas tomadas de decisões. Então eles começam a trazer isso, e aí eu já vou buscando o perfil dele, da empresa, porque uma coisa é você chegar e se apresentar e dizer: o que é que eu posso melhorar? Tem algumas pessoas que vão ser sinceras, outras não. Numa situação dessa é bom nem identificar. Inclusive eu pedi para ser anônimo, para justamente ele ficar à vontade. Pronto, fique bem à vontade, anônimo é melhor. Mas eu até brinco às vezes, e eu conheço muitas empresas e costumo sempre dizer que tem gente que não concorda, mas eu sou adepto dessa teoria que talvez até
Eu não sei se eu criei, mas enfim, eu costumo dizer que a empresa se parece com o proprietário. É a cara do proprietário. Eu costumo dizer mais ou menos dessa forma. Eu digo que os colaboradores são reflexos do dono da empresa. Pois é praticamente a mesma coisa, com outras palavras, mas é importante. A gente está sempre ouvindo, e essa questão de seleção, se você tem um porte médio, se você tem condições, inclusive, de contratar um profissional de recursos humanos, é importantíssimo. Muito. É importantíssimo. Muito. A seleção profissional, a parte de contratação, acho que é um dos pontos principais. Ali você consegue realmente selecionar muito bem as pessoas que vão trabalhar na equipe. Lógico que tem todo o desenvolvimento de gestão, de equipe e tudo mais que vai se dar depois da contratação. Mas se você tem condições de realmente ter um profissional de recursos humanos para poder fazer um trabalho profissional de contratação, é importantíssimo. Muito, muito. Porque aí você vai conseguir selecionar realmente muitos melhores profissionais e o resultado vai vir com toda certeza. E você ganha tempo, porque você vai trazer um profissional que tem o perfil adequado àquela vaga. Então, se termina numa entrevista, é muito difícil você captar 100% do que você precisa. E um profissional de RH, onde ele foi treinado na metodologia, ele consegue captar coisas que gestores normais, que não teve aquela instrução, não conseguem captar. Tem a técnica, né? Eu costumo falar dessa parte de gestão, que eu participo de alguma seleção em empresa, e não dá para você filtrar com muita precisão, mas o caráter, para mim, hoje eu não analiso tanto o currículo, mas sim o caráter, porque eu acho que tecnicamente você ensina. Agora, comportamento é uma coisa que não tem como você treinar ninguém. E se o empreendedor, de repente, ainda não tem condição, porque às vezes o cara está começando, o cara não tem essa disponibilidade financeira até precisa contratar um profissional, um costureiro, um cortador, qualquer outra linha de produção ou de comércio ou qualquer outra área, mas procure sempre acompanhar, colaborar, cobrar, inclusive, ali da forma correta e selecionar boas pessoas. Acho que filantropia muitas vezes a gente faz e a empresa é importante que faça, mas o profissional ele tem que dar resultado, ele tem que estar ali para ajudar, ele tem que crescer com a empresa, com o trabalho. Então, assim, é muito importante você perceber que o cara realmente não está disposto a trabalhar, a colaborar, então é hora de, inclusive, buscar outro profissional e tudo mais, porque aí você vai selecionar realmente bons profissionais e vai ter uma boa equipe, uma boa empresa, um bom produto e vai dar resultado. A grande maioria das pessoas, elas querem trabalhar e muitas vezes até a pessoa que passa naquele teu trabalho, até de outra área ou não se identificou, é importante que você identifique, que converse, que escute esse profissional para que todo mundo possa trabalhar satisfeito, que eu acho que é o que importa e que dá resultado. Top, mega, se não tem a pessoa certa fazendo a coisa certa. Às vezes ele até é um bom profissional, muitas vezes, mas ele não está no local correto, ou na área que ele queria estar. E aí é importante você estar conversando com essa pessoa que está ali na equipe para identificar o mais rápido possível, se precisa mudar, dar um feedback, dar um retorno e enfim, avançar. E as pessoas, olha, a gestão é contratar com cautela e demitir rápido. Né? A gente não pode estar, como você me disse, aquela pessoa que não quer trabalhar, que não veste a camisa da empresa, que não tem, essa pessoa não pode estar na equipe, entendeu? Então, se cercar de boas pessoas. A gente já está terminando, infelizmente, que a gente demora mais para entrar do que para sair muito rápido. Eu queria que você falasse também, entre tudo aqui, falar sobre a tecnologia hoje dentro da tua fábrica. Como é que está hoje? O que é que vocês estão trabalhando na parte de tecnologia dentro da Azulzinha aqui? Diz bem um breve... Inclusive, uma das alternativas para essa questão de mão de obra, da dificuldade, principalmente na área de produtiva, é o investimento em tecnologia. É essencial. Então, hoje em dia, a gente está passando por exemplo, na área de costura, por exemplo, a gente está saindo do patamar de máquina de costura para máquinas de operação, né? Então, muitas vezes... a gente já tem máquinas que fazem a operação de forma mais rápida, mais eficiente, com maior qualidade. Então, é uma das alternativas de você conseguir aumentar a produção, muitas vezes até com a mesma equipe ou até com reforço menor de equipe. Então, é essencial. Hoje, você partir para a tecnologia para poder realmente, se você quer pensar e continuar crescendo, é essencial. Estar, muitas vezes, visitando feiras. Existem, inclusive, feiras aqui na região também que acontece, como a Agrestex aqui, por exemplo, traz muita tecnologia, outras feiras, está se informando, está pesquisando, a internet aí está aí
no YouTube, que tá cheio de informação, muitas vezes a gente fica perdendo tempo com outras coisas, mas tão se fácil, dedicar aí ao nosso trabalho, e tem muita coisa. O mercado está muito global e a gente tem acesso a muita informação. Pesquisar tecnologia, investir. Se não tem condição por exemplo, um dos sonhos de consumo da gente é a máquina de corte automatizada, mas isso é um pouco mais na frente, mas a gente já está sonhando com ela. Então bota na cabeça, começa a sonhar, começa a trabalhar, e daqui a pouco você vai lá e consegue, e buscando e avança, melhora, cresce. O importante é um passo de cada vez. Um passo cada vez. Se a confecção está rodando redonda sem essa tecnologia, ótimo. Não, preciso dessa tecnologia, desse equipamento para produzir mais com menor custo. Se paga no momento, se paga, faz. Se não paga, não adianta atropelar o processo, aí depois não consegue ter a produção necessária, não consegue pagar, cria o caos e termina inviabilizando o negócio. Exatamente. E tudo isso esbarra na mão de obra, mesmo, porque a inteligência artificial é maravilhoso, mas o humano ele é necessário para fazer esse tipo de operação. E principalmente em setores como o nosso, né? De manufatura, a confecção, ela exige uma mão de obra muito qualificada ali e vai por muito tempo continuar dessa forma. Então, assim, e acho que até profissões de alta tecnologia sempre vão ser necessárias o ser humano aí. Com certeza. Óbvio que muita coisa muda e o mercado está mudando, a forma de comercialização e tudo mais, mas o ser humano, eu acredito que será sempre essencial. Alan, mais uma vez, Alan, muito obrigado pela sua presença aqui, a contribuir com o sucesso do nosso programa, a trazer toda essa sua experiência e essa disponibilidade de vir aqui e trazer isso para os ouvintes da Rádio CBN. A gente fica muito grato a você e vamos criar outras oportunidades para você estar aqui conosco. Obrigado pela oportunidade, Érico. Obrigado, Romildo, a equipe que nos deu suporte aqui, a todos os ouvintes aí da CBN, do Polo de Confecções de Pernambuco, essa estrutura tão fantástica que mantém o sustento de tantas pessoas. É uma satisfação poder participar. Sucesso e parabéns para a Nacional também por apoiar um projeto como esse e outros projetos importantes. É uma das boas referências que a gente tem aqui na região, que realmente não somente trabalha, mas investe no desenvolvimento da nossa região. Isso tem que ser realmente dito para que inclusive outras empresas façam o que essa Nacional Têxtil faz, de valorizar a nossa região. E é isso. Muito obrigado mesmo, sucesso a todos e um excelente 2025. Amém. Conte conosco. Podcast Confecção que dá certo. Oferecimento Nacional Têxtil, criando a moda junto com você.